Olá, pessoas, tudo bem? Olha eu aqui, mais um Paleobot Vídeos, paleobotânica e palinologia para todos. Só que dessa vez com a energia de um feliz ano novo. Para você aí que vem acompanhando o Paleobot Vídeos, para você que é um apaixonado pela paleobotânica, pela palinologia, para você que anualmente aí está publicando, está trazendo novos conhecimentos sobre paleobotânica e palinologia. Muita saúde, paz e felicidade para você e para todos os seus familiares. Aproveito também para brindar aqui com vocês não só o novo ano de 2020, mas também ao tempo do Paleobot Vídeos, que já ultrapassa um ano. Bom, vamos lá. A nossa videoaula de hoje tem como tema estromatólitos, tá? E eu achei esse tema maravilhoso, por quê? Porque os micro-organismos que formaram os estromatólitos e que formam os estromatólitos até hoje fizeram uma transformação, uma revolução no planeta Terra, deram uma oxigenação nesse planeta, tá? Deram uma renovação nesse planeta, né? E com certeza o seu 2020 também será assim, ó, renovado, oxigenado. Então o tema estromatólito tem tudo a ver com ano novo. Então vamos lá. Mas Sara, o que são estromatólitos? Né? Você aí que está do outro lado, sabe o que são estromatólitos? Alguns já sabem, né? Outros não sabem. Então vamos lá. Bom, primeiramente, a palavra estromatólito, ela origina-se a partir do grego, tá? Vem de estroma, que significa o que cobre, ou tapete, e litos, que significa pedra. Aqui eu coloquei para vocês ó, a imagem de alguns estromatólitos. Tá? Esse termo estromatólito, tá? Ele tem a referência mais antiga em 1825, por Steele, né? Que descreveu estruturas laminadas nos Estados Unidos e em Nova York datadas do Cambriano Superior. E em 1908, esse cientista aqui, Kalkowski, descreveu estruturas carbonáticas no Mesozoico da Alemanha. Então, reparem, né, que esse termo estromatólito, ele vem ali mais ou menos do século XIX e início do XX. Agora, vamos dar uma definição, né? O que vem a ser realmente estromatólitos, tá? Aqui tem uma definição, ó. São estruturas biosedimentares formadas através de atividades microbianas nos ambientes aquáticos, segundo Srivastava 2010. Agora, repara um detalhe aqui. Segundo Srivastava 2010, nesse livro aqui, que eu quero mostrar para vocês, ó, o livro aqui, né? Paleontologia, Conceitos e Métodos, do editor Smart. Segundo esse livro, no capítulo do professor Narendra, tá? Existe aqui, ó, como organismos microbianos que geram os estromatólitos, as arques, as cianobactérias, as algas e os fungos. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Principalmente fungos. Para que vocês tomem cuidado, porque tem concurso aí, né? Não quero muito falar disso, tem uns concursinhos aí manipulados, abertos nas universidades, né? Mas deixa que a justiça vai cuidar disso aí, que não está aceitando isso aqui, ó, né? Fungos. Né? É lógico, as principais são as cianobactérias, as principais construtoras dos estromatólitos. Mas os fungos também, pelo menos segundo Srivastava 2010, e está aqui nesse livro. Um outro amigo meu, cientista, que eu não quero citar o nome, me disse que está errado, que fungos não constroem estromatólitos. Bom, se está certo ou se está errado, isso não é problema de quem está fazendo o concurso. Por quê? Quem está fazendo o concurso segue uma bibliografia, certo? E se segue uma bibliografia indicada pelo concurso, o concurso tem que acatar o que está na bibliografia. Tá? E o autor, né, tem a responsabilidade de escrever as coisas certas.
Ok? Então, lá na sua prova, você coloca que estromatólitos são estruturas biossedimentares formadas através de atividades microbianas nos ambientes aquáticos. E aí você cita árqueas, cianobactérias, algas e fungos. E se te derem errado, você entra com o recurso Mostra o livro, certo? Vamos lá. E aqui, ó, eu até coloco essa frase, né? Então, não é só a cianobactéria que constrói estromatólitos, porque a gente vê aí nas diversas literaturas, a gente vê em sites da internet citando apenas cianobactérias, e não, tá? Outros micro-organismos também podem formar, segundo Srivastava, 2010. Algumas pessoas associam os estromatólitos a iquinofósseis. Isso é muito importante a gente falar aqui também. O que são iquinofósseis? Nós temos aí dois tipos de fósseis, os somatofósseis e os iquinofósseis. Fósseis são restos ou vestígios de organismos registrados aí, preservados em rocha, gelo, âmbar, sedimentos. Os somatofósseis são aquelas partes, né, como osso, dente, enfim. E os iquinofósseis são os vestígios de atividades biológicas desses organismos, que viveram há milhões de anos atrás. E no caso dos estromatólitos, nós observamos, né, que essas estruturas são vestígio de atividades microbianas. Então, tem essa discussão aí. Se bem que tem pessoas que não acham que os estromatólitos sejam iquinofósseis. Outras acham. Tem essa discussão aí no mundo da paleontologia. Ok? Bom, outras definições aqui, datadas de 1976 e de 1979. Estromatólitos são estruturas biossedimentares produzidas por trapeamento, captação e precipitação de sedimentos. Outra aqui, ó, estruturas formadas pelo crescimento e atividades metabólicas de cianofícies e outros micro-organismos. E tem uma outra aqui, de 1979 também, de que são estruturas litificadas que crescem laminadas e fixas. Bom, mas falando assim, né, não dá para a gente entender direito. Imagens falam mais do que 1000 palavras. Então, vamos ver essa imagem aqui, né? Vamos entender. Então, você tem lá esses micro-organismos. Vamos pensar agora nas cianobactérias, né? Essas cianobactérias se reúnem formando colônias, como se fossem cordõezinhos de pérola. Vamos pensar assim, né? Vamos imaginar que cada pérola fosse uma cianobactéria, ok? E esses cordões, eles vão se entrelaçando, vão formando uma malha. Olha aqui, olha. Olha aqui os cordõezinhos, né? Vamos dizer assim, essas colônias, esses filamentos, vamos falar mais cientificamente. Eles vão, né, formando um emaranhado, um entrelaçamento aqui. E dessa maneira, vão ocorrendo o quê? Precipitações. Tá vendo? De sedimentos aqui. E depois, novamente, esses sedimentos são cobertos por esses filamentos e novos depósitos de sedimentos vão ocorrendo, novas precipitações, né? Novos depósitos vão ocorrendo aqui e com isso a estrutura vai crescendo. Então, tá aqui, ó, as cianobactérias, tanto as formas isoladas como as filamentosas, desenvolvem-se por vezes originando tapetes algálicos que aprisionam a lama calcária que se precipita sobre as camadas superiores. Olha aqui, ó. Essa outra imagem aqui está perfeita. Então, olha aqui, ó, né? Essas estruturinhas aqui azuis, tá vendo? Esses filamentos azuis com várias cianobactérias encadeadas, unidas aqui, tá vendo? Estão formando uma malha, uma rede e estão aprisionando esses sedimentos aqui. Vamos ver aqui o passo a passo, ó. Cianobactérias na superfície do estromatólito, sedimentos em suspensão na água depositam-se sobre as cianobactérias. E 3. Que reagem crescendo para cima dos sedimentos e formando uma nova camada. Então, essa imagem aqui está super didática, eu peguei aqui nesse site, olha aqui. E aí, como eu disse para vocês, ó, dessa maneira vão se formando essas camadas aqui,
Isso aqui é um estromatóide. Aqui também, aqui mostra uma sequência, tá? Muito legal desse crescimento. Então, você vê aqui o substrato, uma superfície, onde essas cianobactérias se encontram, tá? Então, tá aqui, ó, colonização do substrato por micro-organismos, certo? Vai havendo uma aglutinação, então tá aqui, ó, preenchimento por sedimentos entre os estromatólitos, aglutinação de grãos e crescimento inicial do estromatólito. E aí, ó, a gente vê essas estruturas se desenvolvendo, certo? Então, ó, diversas fases de preenchimento entre os estromatólitos, aqui o crescimento futuro, né, e aqui a elevação do nível do mar. Reparem que o crescimento dessas estruturas, dos estromatólitos, depende do nível do mar. Depende dessa cobertura aí da água, certo? Bom, como eu disse para vocês, o tema da videoaula tem tudo a ver com o ano novo, porque tem a ver com oxigenação, com transformação, essas coisas, né? E estromatólitos, como eu disse para vocês, são formados por esses micro-organismos, principalmente por cianobactérias, que há milhões de anos atrás, lá no Arqueano, lá no Proterozoico, né, há cerca de 3,5 milhões de anos atrás, quando as primeiras formas de vida foram surgindo, se desenvolvendo, essas cianobactérias fotossintetizantes foram produzindo o oxigênio, tá? O oxigênio, olha aqui. E o que foi acontecendo? No início, esse oxigênio que era produzido por essas cianobactérias, enfim, esse oxigênio foi se combinando com metais, como, por exemplo, o ferro. A partir daí, esse ferro, né, era precipitado, formando camadas. Por isso que a gente encontra aí os chamados BIFs, né, Banded Iron Formation. Temos as formações ferríferas bandadas por aí, que foram formadas quando essas cianobactérias estavam lá liberando oxigênio, esse oxigênio se combinando com ferro, enfim, precipitando. Tá ok? Inclusive no Brasil nós temos aí o quadrilátero ferrífero, que fica ali pelos lados de Minas Gerais, e é a região de maior produção de ferro no Brasil. Tá aqui. Então, após essa precipitação aí com os metais, né, o oxigênio se combinando com os metais e precipitando, né, depois que esses metais se esgotaram e foram todos precipitados, vamos dizer assim, esse oxigênio sobrou e começou a acumular na atmosfera da Terra, né? E isso, gente, foi um impacto tão grande no planeta que matou todos os organismos que eram anaeróbicos, certo? E aí os organismos aeróbicos começaram a se destacar, a se desenvolver, vão começar a surgir aí os organismos multicelulares, enfim, até chegar a nós, seres humanos, né? Bem lá para frente. Mas, enfim, se hoje temos uma atmosfera, né, rica em oxigênio, com oxigênio que nos permite respirar, agradeçam aí às cianobactérias de lá de trás, né? E, obviamente, atualmente agradeçam também às microalgas que vivem aí na superfície dos oceanos, mares, né? Enfim, ok? Então, tá aqui. Bom, e quais são as condições para que os estromatólitos se desenvolvam? Primeiramente, tem que existir ali um substrato, né, para que aqueles filamentos de microalgas, né, os filamentos das cianobactérias, fiquem ali nesse substrato e se desenvolvam. Né? Obviamente, presença de micro-organismos bentônicos, são as cianobactérias e outros que nós vimos, sistema aberto contendo água e presença de componentes químicos específicos. A bioquímica é muito importante para o desenvolvimento dessas cianobactérias, para que elas colaborem aí com a precipitação e com a acreção, vamos dizer, dos sedimentos para o crescimento dos estromatólitos. Fonte de luz e energia, no geral, tá? No geral,
essas microalgas, essas cianobactérias, esses organismos que formam estromatólitos, que ajudam na construção dos estromatólitos, gostam de muita luz, de muita energia e gostam de águas claras. Águas claras por quê? Para que a luz do sol entre, né? E elas consigam fazer aí a fotossíntese, enfim. E também é importante a existência de sedimentos, materiais minerais pequenos que possam ser precipitados ou aprisionados. Novamente, aquela imagem aqui, ó, que fala mais do que 1000 palavras para a gente. Outra coisa, processo de litificação e diagênese para preservação. Aquilo ali é uma, a gente pode até dizer, uma rocha, né? Que dali é duro, é resistente. Então, você precisa de um processo ali de litificação e de diagênese, tá? Para que a preservação ocorra. Por isso que nós temos aí estromatólitos de 2 bilhões de anos aí, né? E até mais. Outra coisa muito importante, episódios rítmicos que gerem estruturas laminadas e que promovam descontinuidade do processo de acreção. Ai, Sara, que coisa difícil, que episódios rítmicos são esses? O que é processo de acreção? O processo de acreção é esse, de agrupar ali os sedimentos, falando de uma maneira bem simples, né? De agrupar os sedimentos, de precipitar ali, de formar aquele aglomerado, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples, ok? Agora, os eventos episódicos, né, rítmicos, aqui, ó, eventos astronômicos, geológicos, climáticos, biológicos, nós vamos falar agora aqui. Então, vamos lá. Eventos astronômicos. O planeta Terra, né, nem sempre teve essa velocidade de rotação que nós temos hoje, certo? A velocidade era diferente, inclusive era mais rápida, né? Os ventos eram mais velozes, enfim. E isso interferia, sim, na formação dos estromatólitos, na formação da laminação. E olha aqui, ó, a Terra também gira em torno do Sol, e nem sempre essa distância da Terra para o Sol foi a mesma. Vocês sabem, né? Todo mundo aí conhece o ciclo de Milankovitch. Então, ora a Terra está um pouco mais próxima, ora mais distante, né? Ora mais inclinada, ora menos inclinada, ora girando mais rápido, né? Ora girando mais lentamente. Então, tudo isso, pessoal, todos esses eventos astronômicos irão interferir no processo de laminação e na construção dos estromatólitos. Cientistas conseguem relacionar aí morfologia, laminação de estromatólito com esses eventos, tá? Em algumas espécies, em alguns casos. Eventos geológicos como aumento e diminuição do nível do mar. Nós vimos isso ainda há pouco. Eu mostrei um slide ali que mostrava para vocês o desenvolvimento, o crescimento dos estromatólitos. E claramente vocês viram ali que o nível do mar, né, a profundidade, influencia diretamente na construção desses estromatólitos. Eventos climáticos, tá? Então a gente sabe que o planeta Terra teve momentos de glaciação, né? Momentos, né? A Terra teve momentos de glaciação, né? E intervalos, ou seja, nós tivemos períodos glaciais e interglaciais, momentos com gelo, sem gelo, quente, frio, e obviamente o clima vai interferir na formação dos estromatólitos, nas suas laminações, enfim. E a gente sabe até que, no geral, né, não é regra, mas de maneira bem geral, lembrem-se que em ciência a gente nunca pode falar nunca e sempre. Nunca e sempre em ciência não pode dizer essas palavras. Mas assim, de uma maneira geral, os estromatólitos, né? Os estromatólitos não, os micro-organismos que formam os estromatólitos, no geral, gostam de o quê? De um ambiente mais quente, gostam de águas mais rasas, mas isso é no geral,
tá? Já são encontrados estromatólitos em grandes profundidades, tá? Então, assim, não vamos dizer sempre nunca. Então, obviamente que eventos climáticos glaciais, né, que formem glaciações ou não, irão interferir na formação dos estromatólitos. Eventos biológicos, gente, taxa de crescimento vai interferir lá na construção dos estromatólitos, né? Os micro-organismos que estão ali presentes, né? As espécies, lógico, vão interferir. Desculpa, composição taxonômica, ou seja, as espécies de micro-organismos irão interferir no desenvolvimento do estromatólito, o hábito desses micro-organismos, filamentoso, cocóide, coloidal, a produção de mucilagem, a decomposição, a destruição por outros organismos, todos esses eventos biológicos, todos esses fatores irão interferir na morfologia, na formação dessas estruturas biosedimentares, né? Nesses estromatólitos. Aqui esse quadrinho eu acho ótimo, eu acho esse quadrinho aqui ótimo, olha só. Esse quadrinho mostra pra gente aqui o tempo geológico arqueano, mesoproterozoico, paleoproterozoico, neoproterozoico e fanerozoico. Olha aqui, vocês estão vendo? Esse quadrinho aqui ele é ótimo, porque ele mostra pra gente, né, os micro-organismos que participaram da formação dos estromatólitos em cada éon. Olha aqui, ó, no arqueano, os estromatólitos foram formados por bactérias. No mesoproterozoico e no paleoproterozoico, por bactérias e cianobactérias. No neoproterozoico, por bactérias, cianobactérias e outras microalgas. E no fanerozoico, por bactérias, cianobactérias, microalgas e metazoários. Eu até gostei disso aqui, metazoários, né? Que aí vem aquela discussão, né, de quais organismos formam os estromatólitos, como a gente viu lá nos primeiros slides, né? Que, de acordo com a definição aí, né, de alguns professores, cianobactéria, bactérias, né, árqueas e fungos formam os estromatólitos, né? E aqui o pessoal está colocando metazoário também, mas enfim, tá aqui. Tá, pessoal? A gente vê que essa composição, né, diferenciada, essa composição taxonômica, por isso que eu coloquei até em vermelho aqui, vai influenciar muito no tipo de estromatólito, na morfologia do estromatólito. Olha aqui, ó. Bom, vocês aí já devem ter ouvido falar em dois termos, estromatólitos e oncólitos, tá? E aí, qual é a diferença? Os estromatólitos, eles se desenvolvem fixados numa superfície, afastando-se do ponto inicial de crescimento. Então, se tem uma superfície, aquelas cianobactérias vão, né, ficar ali naquela superfície, o estromatólito, né, vai crescendo, vai sendo depositado ali sedimentos, né, vai havendo uma acreção ali, e aquilo vai crescendo e vai se afastando do ponto inicial, estromatólito. E o oncólito? O oncólito não cresce fixo, tá? Então tá aqui, ó, não crescem fixados no fundo do ambiente aquático, mas flutuando ou arrastando-se no substrato. E o termo microbialito, né? Quem estuda estromatólito, essas coisas, vai lá e sempre vê esse termo lá, microbialito. Então tá aqui, microbialitos são todos os depósitos carbonáticos produzidos por associações microbianas bentônicas. Então tá aqui o termo microbialito. Vocês também, quando estiverem estudando a estromatólito, podem encontrar na literatura os termos estromatólitos biogênicos e estromatólitos abiogênicos. Estromatólitos biogênicos, o nome já diz, ó, bio de vida e gênico de origem, né? Então, biogênicos são aqueles estromatólitos
construídos por micro-organismos, pelas cianobactérias, pelas bactérias, enfim, né? Enquanto o abiogênico são depósitos, né, de sedimento, de carbonato, enfim, mas que não são construídos, feitos por micro-organismos. Por isso o nome é abiogênico, a de ausência, ausência de vida. Então, tem gente que não gosta desse termo abiogênico. O estromatólito abiogênico não existe, porque se não foi feito por micro-organismo, não é estromatólito. Então, tem essas discussões assim. Mas eu tenho que aqui, no nosso Paleobot Vídeo, mostrar para vocês que esses termos existem. E para quem considera o termo abiogênico, é definido dessa maneira. Construções que não foram feitas por micro-organismos. Em que ambientes os estromatólitos podem ser formados? Em diversos ambientes. Primeiramente, ambiente aquático, marinho, né, ou continental. Em ambiente aquático, no geral, ambiente aquático. Ambiente aquático, marinho ou continental. Pode ser marinho raso, pode ser marinho profundo, plataformais, transicionais, como lagunar e deltaico, lacustre fluvial, pedogênicos e em fontes termais. Então, lembrem que vocês lembram que lá atrás eu falei para vocês que em ciência a gente não pode dizer sempre, nunca. Eu falei isso. Então, lembra, eu disse para vocês que no geral os estromatólitos crescem em águas rasas, quentes, claras. Mas olha aqui mesmo já diz, marinho profundo. Então, tem caso de estromatólitos que se desenvolve em marinho profundo. E aí tem toda uma discussão, porque muitas vezes no marinho profundo você tem um aquecimento ali, né? Por causa daquelas lavas, né? De aberturas, de vulcões que possam existir lá no fundo dos mares e oceanos. E aí ali é gerado um ambiente mais quente, né? Um microclima ali, que proporciona o crescimento de micro-organismos que gostam de águas mais quentes. Isso pode acontecer. E aí, estromatólitos podem ser formados. Então, tá aqui. Então, repetindo, em que ambientes os estromatólitos podem ser formados? Em variados. Ambientes aquáticos, marinhos e continentais, marinho raso, marinho profundo, plataformais, transicionais, como lagunar e deltaico, lacustre, fluvial, pedogênicos e fontes termais. Opa! Deixa eu voltar aqui. Bom, estromatólitos são formados preferencialmente em determinados climas. É o que eu falei para vocês. Em ciência não dá para dizer sempre nunca. No geral, a gente diz que os micro-organismos que formam os estromatólitos gostam de ambientes mais quentes. Tá? Mas isso pode variar também, não dá para a gente dizer sempre e nunca. O que a gente sabe é que os estromatólitos podem se desenvolver em diversos continentes e são registrados em todos os continentes. Tá? Então, a gente vê registro de estromatólitos em lagos glaciais da Antártica, no fundo de oceanos, em ambientes marinhos abertos, como nas Bahamas, em ambientes lagunais, como na Austrália, na China e México, em lagos de altitude, como na Argentina, em fontes hidrotermais, como na Nova Zelândia, em lagos salinos, nos Estados Unidos e no Chile, em salinas aqui no Brasil e na China, em lagoas costeiras no Brasil. Sei também que tem alguns registros na Índia também. Então, assim, a gente vê registro de estromatólito em tudo quanto é lugar. Agora, muita gente vai dizer assim, mas você tem registro de bilhões de anos atrás, onde a configuração dos continentes era diferente, né? Quando a configuração dos continentes era bem diferente, o clima era diferente, sim. Tá? Mas é aquilo que eu digo para vocês, não dá para a gente dizer sempre nunca que estromatólitos só vão ser formados em ambientes quentes, enfim. Estudem mais. Se quiser até me mandar e-mail para a gente trocar informações sobre isso, podem mandar. Mas, a meu ver, em ciência a gente nunca pode dizer sempre e nunca. Então, tá aqui alguns registros
de estromatólitos em continentes, em países com diversos climas. Tá? Outros termos que vocês podem escutar aí ao estudar estromatólitos são esses daqui, ó, bioerma e bioestroma. Qual é a diferença de bioerma para o bioestroma? O bioerma, no geral, é um amontoado, vamos dizer assim, um amontoado, montículos, tá? Que vão sendo formados pelo acúmulo ali desses sedimentos precipitados, agregados pelos micro-organismos. Já o bioestroma mostra pra gente que é uma estrutura laminada, ocorre a formação de uma estrutura laminada. Então aqui, ó, bioerma. É um antigo recife orgânico constituído por uma estrutura como montículos, construída por deposição de carbonato de cálcio por uma variedade de animais invertebrados marinhos ou micro-organismos. Bioestroma, estrutura laminada, acamada, também construída por invertebrados marinhos ou micro-organismos. Então, é importante que vocês tenham noção desses termos também. Então, tá aqui, ó, ambos ocorrem em estratos de rochas sedimentares. Né? Peguei essa definição e traduzi aqui desse site, né, do britanica.com. E, para quem não sabe o que é um recife, eu coloquei também aqui uma definição que eu encontrei na internet. Então, ó, recife, formação rochosa, a flor da água submersa, geralmente próxima à costa, em áreas de pouca profundidade, arrecife. Então tá aqui. Olha, como eu disse para vocês, imagens falam mais do que 1000 palavras. Olha essa imagem aqui de um bioerma e olha aqui essa imagem de um bioestroma. Então tá aqui a diferença clara para vocês, né? Então aqui eu coloquei uma imagem também de bioerma aqui e aqui também, ó, uma de bioestroma. Então, tá aí. Características e classificação dos estromatólitos. Óbvio que existe uma taxonomia para estromatólitos. Os cientistas tentam organizar isso. É muito difícil, gente. Ainda existe muita discussão sobre essa questão da classificação, da taxonomia dos estromatólitos, que é complexo. Imaginem que essas construções elas sofrem interferências de intemperismo, de erosão, né, da própria atuação do homem, de animais, tudo isso. Então, fazer uma taxonomia, fazer uma discussão dessas estruturas não é fácil. E aí, existem cientistas do mundo inteiro, aqui no Brasil a gente tem esse destaque, que é o Dr. Narendra, e que discutem isso aí. Então, vamos ver aqui algumas características. Então, é muito importante que o cientista leve em consideração, ao estudar os estromatólitos, que essa morfologia externa ela é influenciada pela profundidade da água, né? Pelo ritmo de ondas ali, tudo isso. Então, olha aqui, olha para essa imagem aqui. Eu gosto sempre de dizer que as imagens falam mais do que 1000 palavras. Então, tá aqui, ó. Diminuição da ação de ondas e marés. Então, repare a diferença nas estruturas, tá? E na formação dos estromatólitos, de acordo com a diminuição da ação das ondas e das marés. Então, as ondas e as marés, a profundidade, são fatores que vão influenciar diretamente na formação desses estromatólitos, dessas estruturas, dessas morfologias. Aqui, ó. Aqui também, ó. Modelos deposicionais de estromatólitos. Variação em forma estromatolítica relacionada com ações de ondas e marés. Distribuição ambiental de estromatólitos proterozoicos. Então, tá aqui. Como eu disse, o nível do mar, né? Tudo isso vai influenciar na morfologia desses estromatólitos. Então, os cientistas têm que levar isso em conta. E é muito interessante, gente, os cientistas experientes, pesquisadores experientes, quando eles vão ao campo
e observam lá os estromatólitos, eles já sabem dizer um monte de coisa. Qual era a profundidade da água na época, né, se for um estromatólito fóssil, a direção da corrente. Eu tive a oportunidade de conhecer a fazenda Arrecife com o professor Ismar no campo. O professor Ismar é professor da UFRJ de paleontologia, e eu fiquei impressionada, porque ele sabia lá mais ou menos qual era a profundidade da água, né? A direção, o sentido das correntes, daqueles estromatólitos do Proterozoico, que, né, estavam preservados lá, se eu não me engano, na Bahia, né, em Salvador. Eu não me lembro a cidade, tá? Eu sei que é ali para os lados da Bahia. Enfim, eu fiquei impressionada com o conhecimento. Tá? Então, os pesquisadores mais experientes conseguem fazer essas inferências. E isso, com certeza, tem toda uma diferença, toda uma implicação nas questões da taxonomia. Aqui eu coloquei para vocês algumas imagens dessas morfologias externas, que a gente consegue ver claramente aí no campo, a olho. Então, aqui, ó, estromatólitos colunares, estromatólitos nodulares, estromatólitos endômos, estromatólitos planares. E aqui, ó, é estromatólito tabular. E aqui, eu peguei isso aqui de um artigo, tá? E que mostra claramente que estromatólitos com morfologias diferentes podem estar juntos. Então, aqui, ó, esse aqui é edômico, pseudocolunar e ramificado, tá vendo? Então, né, coloquei esse exemplo aqui para vocês. E aqui um cônico, tá vendo? Essa aqui é estratiforme cônico. Tá vendo? Gente, vocês imaginem. Os cientistas precisam olhar para isso aqui e sistematizar para poder ajudar na taxonomia. Impressionante. Isso dá um trabalhão. É aquilo que eu disse para vocês. Intemperismo, erosão, tudo isso interfere aí. Aqui, ó. Aqui eu peguei isso aqui também num desses catálogos taxonômicos, né, que mostram aí que a ramificação dos estromatólitos também vão interferir na taxonomia e os cientistas precisam analisar essas ramificações, ó, aqui. Alguns têm essas ramificações divergentes, outros coalescem, enfim, outros são paralelos. Aqui, ó. Aqui é um catálogo também, um guia, ó, guia para classificação de estromatólitos. Vocês podem procurar, coloquei aqui referência. Né? Reparem que a macroestrutura, a mesoestrutura, tudo isso vai influenciar para classificar. Eu não vou ficar aqui detalhando muito, porque eu não sou especialista em estromatólitos. Vocês precisam ter aula lá com o professor Narendra ou com outro especialista, porque eu não sou, tá? Eu não sou especialista em estromatólitos. E aqui, gente, eu peguei essa dissertação de mestrado, ela é até antiga, é de 1999, foi defendida na USP por William Salum Filho. Eu achei essa dissertação interessante e eu peguei um trecho da descrição que ele fez de alguns estromatólitos aí que ele estudou, para vocês terem noção de como essa descrição é feita, de como essa taxonomia é feita. Então, tá aqui, ó, foram diferenciados em 5 formas colunares, a mais comum consistindo de colunas coniformes, não ramificadas, de diâmetros e colunas centimétricas a decimétricas, atribuídas a Conophyton. As outras 4 formas, com laminação convexa, mas não coniforme, diferem em tamanho, silhueta, estilo e frequência de ramificação. Então, achei interessante mostrar isso aqui para vocês. Bom, aqui, gente, eu mostro para vocês um corte de uma imagem que eu peguei. Acho que eu peguei nessa própria dissertação, tá? Eu esqueci de referenciar aqui. Mas sabe o que? Né? A estrutura interna de um estromatólito é muito importante para o estudo taxonômico, gente.
Olha aqui, o pessoal corta, faz lâmina, tipo lâmina petrográfica mesmo, corta e tal, vê lá. Então tá aqui. Eles analisam tudo, né? Os cientistas analisam tudo, toda essa estrutura aqui interna. Então, os cientistas observam lá a presença de laminações internas individuais, a microestrutura na laminação e na sublaminação, a presença de micro-organismos nas lâminas, tudo isso vai interferir no estudo, na taxonomia, na sistematização, na classificação dos estromatóides. Laminações. Então, é muito importante o cientista ver a natureza das laminações, porque ela é uma das características mais importantes dos estromatóides. Tá? A natureza das laminações tem uma importância muito grande. Tá? Então, tá lá. A laminação, ela reflete a natureza do crescimento microbiano, reflete o hábito de precipitação ou trapeamento do carbonato de cálcio, e reflete a influência dos processos diagenéticos. Então, por isso que a laminação é a característica assim, extremamente importante para o estudo dos estromatóides. Né? A laminação ela é importante, a análise, o estudo da laminação. Vocês também já devem ter ouvido esses termos aqui, ó, né? Quem estuda, quem vai estudar estromatóide, estromatóide e trombólito. Qual é a diferença? Estromatóide tem laminação interna bem definida e trombólito não tem laminação interna definida. Eu deixei para colocar esses dois termos aqui para vocês, porque, né, começamos a falar da laminação interna, né, no slide anterior. Então, achei que cabia colocar esses termos agora aqui para que vocês compreendam melhor a diferença entre estromatóides e trombólitos. Quando surgiram os estromatóides? Então, a pergunta seria melhor se fosse assim. Quando surgiram os micro-organismos que começaram a construir os estromatóides? Né? Eu deveria ter elaborado melhor essa pergunta. Então, esses primeiros organismos aí, essas cianobactérias, enfim, né? Ou bactérias, nós vimos que lá atrás, naquele quadrinho que eu mostrei para vocês, os primeiros a construírem os estromatólitos foram as bactérias. Então, essas bactérias aí, né, esses organismos que constroem os estromatólitos surgiram aí há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Tem um pessoal que já fala em 3,8, mas eu vou ficar aqui na casa de 3,5, né, uma média aí para vocês. Inclusive, é dito aí que o pré-cambriano é a era dos estromatóides. O que é o pré-cambriano? É tudo que vem, são todos aqueles éons que vêm antes do cambriano, né? Adeano, arqueano e proterozoico. Adeano esquece, porque é o éon de formação do planeta, não existia vida. Então, do arqueano até o proterozoico a gente chama de pré-cambriano. E nesse momento aí que os estromatólitos se destacaram. Nós temos aí o Jurássico, que é a era dos dinossauros, e temos o pré-cambriano, que é a era dos estromatólitos. Na verdade, o termo era está até errado, tem que ser o éon, né? Enfim, vamos lá. Mesoproterozoico, maior número de diversidade. Então, no mesoproterozoico nós temos esse destaque aí. Aqui é um quadrinho que eu achei bem interessante, que eu peguei também aqui, ó, no livro Paleontologia, Conceitos e Métodos, na página 248, né, da terceira edição. Olha aqui, ó. Aqui mostra pra gente o pré-cambriano, né, o arqueano, o proterozoico, e mostra aqui, ó, o crescimento, né, o desenvolvimento dos estromatólitos, o aumento da diversidade. Reparem que quando chega aqui no cambriano há uma diminuição. Acredita-se que os organismos que surgiram aqui no cambriano, né, que evoluíram aqui no cambriano, se alimentavam desses estromatólitos. Por isso que houve essa diminuição aqui no cambriano. Aqui tem um outro gráfico também interessante que eu peguei desse mesmo livro, Paleontologia, Conceitos e Métodos, do editor Ismar Carvalho. Tá? E aqui também eu peguei esse aqui dessa
se eu não me engano, dessa dissertação de mestrado que eu mostrei para vocês, que foi defendida na USP, né? Enfim, peguei de lá essa figura aqui que mostra também essa história da diversificação e do desenvolvimento dos estromatólitos ao longo do tempo geológico. E aqui, no caso, eles enfocam nos estromatólitos coniformes, tá? E comparam com outros estromatólitos do Proterozoico e do Cambriano, em termos de diversidade. Vamos lá. Bom, muita gente aí já deve ter assistido aulas em que os professores falam sobre os estromatólitos e falam sobre as primeiras formas de vida que deram origem aos estromatólitos, né? Essas cianobactérias, bactérias, enfim. E que estas estariam preservadas no Apex Chert, lá na Austrália, né? E que, inclusive, seriam estas os registros das primeiras formas de vida do planeta Terra. Imagine o impacto disso. Foi publicado na Science em 1993. Tá? Então, olha só. Olha aqui, ó, essas imagens do Apex Chert e dessas supostas bactérias, cianobactérias, preservadas no Apex Chert na Austrália, que seriam as evidências das primeiras formas de vida, que dataria aí por volta de 3,5 bilhões de anos atrás, o impacto disso, as primeiras formas de vida, enfim, publicado na Science. Tá? Aqui algumas imagens melhores, olha aqui. Aí, chega em 2011, a Nature publica, né, mais especificamente o Kaplan, né, Kaplan publica na Nature que aquilo lá é apenas precipitação de compostos inorgânicos, que aqueles filamentos não são bactérias, cianobactérias, evidências de vidas que surgiram há milhões ou bilhões de anos atrás. Não é evidência das primeiras formas de vida. Então, assim, eu acho isso aqui muito interessante, até para discutir essa questão da ciência, de que a ciência está sempre se transformando. Então, lá em 1993, né? Deixa eu voltar aqui. Isso, lá em 1993, né, foi publicado na Science. Todo mundo sabe que a Science é uma revista, um periódico, uma respeitadíssima, né, de altíssimo impacto. Foi publicado lá isso, que as primeiras formas de vida estavam registradas no Apex Chert, blá. E depois a Nature, que é outra revista científica respeitadíssima, publica em 2011, né, o oposto disso, e diz inclusive que houve um erro, que aquilo é precipitação de composto inorgânico. Então a ciência está mudando, né? E aí nos faz também fazer uma reflexão que nem sempre a gente pode aceitar as coisas assim, né? Foi publicado na Nature, foi publicado na Science. Tá, mas os cientistas também erram. São humanos, eles também erram. Então, a gente tem que olhar os artigos científicos, ainda que sejam de revistas respeitadas, com carinho, com cautela, porque, gente, os erros acontecem. Então, tá aí. Aplicações. Tá? Então, assim, o estudo dos estromatólitos por especialista tem diversas aplicações. Por exemplo, evidenciar a existência de vida em terrenos arqueanos ou de outras idades, apesar dos erros acontecerem, como o caso de Apex Chert. Se você começa a encontrar estromatólitos em determinadas áreas, né, ver que aquela área é muito antiga, você pode inferir que, de repente, existiu vida ali. Tem aquela discussão, será que é um estromatólito biogênico ou abiogênico? Né? Mas aí os especialistas sabem identificar, sabem estudar lá aquelas nominações internas, a microestrutura para poder dizer isso. Aqui,
O estudo dos estromatólitos também é aplicado para averiguação do desenvolvimento e evolução de ambientes através da mudança na natureza dos estromatólitos. Serve também para averiguar a diversificação e variação da microbiota ao longo do tempo geológico. Nós vimos que os estromatólitos ao longo do tempo geológico foram construídos por micro-organismos diferentes. Naquele quadrinho lá que eu mostrei para vocês, estava bem claro isso. Eu vou voltar ao quadrinho, que eu já citei ele tantas vezes, eu quero voltar nele. Olha aqui, ó. Cadê? Né? Cadê o quadrinho? Aqui, ó. Esse quadrinho aqui, tá vendo? Olha aqui a diferença na microbiota ao longo do tempo geológico, né? Então, os cientistas conseguem ver essas diferenças aí ao longo do tempo estudando os estromatólitos, essas diferenças na composição da microbiota. Determinação de dados astronômicos e geofísicos através da inclinação das colunas dos estromatólitos, ou seja, número de dias do ano, duração do dia, taxa de rotação, inclinação do eixo da Terra, periodicidade das marés, frequências sazonais de tempestades e feições sobre o clima. Nós vimos isso lá no início da nossa videoaula. Nós vimos isso, que esses fatores vão influenciar, vão gerar, lembra, as laminações e as interrupções nas acreções, mostrando para a gente ciclicidade, essas coisas. E nós vimos que rotação da Terra, inclinação do eixo da Terra, o movimento de translação da Terra em torno do Sol, tudo isso, ou seja, aqueles movimentos, os ciclos de Milankovitch, tudo isso consegue ser observado pelo estudo dos estromatólitos. Olhando os estromatólitos, eles conseguem inferir algumas coisas. Incrível, né? Tem que ser muito bom, tem que ser muito especialista e tem que conhecer bem, porque não são todos os estromatólitos, não são todas as espécies que dão essas informações. Não são todos os tipos de estromatólitos que vão mostrar para a gente as evidências de rotação, de número de dias, né, de taxa de inclinação da Terra, etc, etc. Datações, né, e correlações bioestratigráficas em escala regional, interregional e até global. Então, os estromatólitos também são aplicados para fazer correlação estratigráfica. Análise de faces e processos deposicionais são aplicados também para interpretação e inferências de ambientes deposicionais e paleossalinidade. São aplicados também para determinar o sentido da paleocorrente, utilizando-se a orientação de bioermas e de estromatólitos colunares. Eu falei sobre isso com vocês, falei da aula que eu tive com o professor Ismar, que lá na Fazenda Recife, que eu fiquei impressionada, né? Que ele conseguia inferir a profundidade, a direção da paleocorrente, a profundidade da água ali, enfim, estromatólitos que estão preservados ali há milhões de anos, né? Datam do Proterozoico, ou seja, de mais de 542 milhões de anos atrás. Poxa! Então tá aqui, serve também para fazer inferências de taxas de sedimentação através da análise da espessura e alternância de lâminas claras e escuras nos estromatólitos. Outras aplicações, inferências de topo e base de estratos tectonicamente dobrados, auxílio no mapeamento de regiões que no passado eram marinhas litorâneas, inferências de amplitudes de marés e de flutuações eustáticas no Proterozoico e aplicações no ecoturismo devido à beleza dos mesmos. Tá? Então, todas essas aplicações e mais detalhes delas estão no livro que eu mostrei para vocês aqui no começo também. Ó. Vou repetir aqui, fazer o comercial gratuito aqui, né, do livro aqui do professor Ismar. Vocês podem ler com mais detalhes essas aplicações. Importância econômica dos estromatólitos, né? Os estromatólitos são muito importantes na mineração, né? No petróleo, né?
na indústria de pisos, revestimentos e ornamentação também. Então, são encontrados na África, no próprio Brasil também, na China, depósitos, né, de estromatólitos que têm depósitos de alguns tipos de minérios, né, como manganês, cobre, urânio, né, o ferro que eu disse para vocês que é encontrado aqui no Brasil, né, se bem que aquilo ali não é, se eu não me engano, aquilo não é estrutura estromatolítica. Se eu tiver errado, vocês, por favor, perdoem, como eu disse, eu não sou especialista. Aquilo lá do quadrilátero ferrífero é outra coisa, não é estromatólito em si, como acontece na China, né, na República de Mali, enfim. E no caso também, a gente também tem o caso do petróleo, tá? Muitos estromatólitos servem aí, vamos dizer, como se fosse um reservatório aí de óleo, tem toda uma discussão. Tem um pessoal que estuda isso lá na UFRJ, no laboratório do professor Leonardo Borg. Mas eu lembro que eu assisti uma vez uma palestra lá e que o professor dizia que eles estavam achando, por exemplo, que o pré-sal tinha lá estromatólitos, né, que funcionariam como uma espécie de trapa, né, do óleo, mas que isso já foi descartado. Eles já acham que é outra coisa, enfim. Mas, assim, parece que em outros países os estromatólitos estão associados a esse acúmulo de óleo, sim. Então, a ocorrência de hidrocarbonetos em estromatólitos de diversas idades geológicas, né? E os estromatólitos são muito bonitos. Então, a indústria de pisos, revestimentos e ornamentação utilizam também estromatólitos para fazer essas ornamentações, pisos, enfim, tá? Bom, pessoal, essa questão aqui da mineração que eu falei para vocês com relação a Minas Gerais, lá, né, que tem lá o quadrilátero ferrífero, como eu disse para vocês, eu não sou especialista. Eu sei que em Minas existem estromatólitos, inclusive acho que até do tipo conofiton lá. Mas eu não sei se o que está no quadrilátero ferrífero, essas bandas de Iron Formation, tem a ver com estromatólito, não. Eu sei sim, né, que os bandas de Iron Formation, essas camadas de ferro bandadas, né, enfim, foram formadas há milhões de anos atrás daquela forma. Os organismos começaram a fazer fotossíntese, né? Esses cianobactérias, enfim, começaram a fazer fotossíntese, liberando oxigênio. Esse oxigênio foi combinado com metais, como por exemplo o ferro. Sendo assim, houve uma precipitação desses metais, formando aí essas camadas. Depois que houve toda a combinação e esses metais foram esgotados, precipitados, né, esgotados, não havia mais possibilidade de haver combinação do oxigênio produzido com esses metais, o oxigênio começou a ser acumulado na atmosfera e a modificar a composição da nossa atmosfera, gerando aí um ambiente, vamos dizer assim, aeróbico, né? E com isso ocorreu a extinção de diversos organismos, tá? Então, é isso. Métodos de estudo dos estromatólitos. Eu peguei lá naquela dissertação que eu mostrei lá para trás para vocês, do Filho, de 1999, alguns métodos de estudo. Então, assim, a pessoa que vai estudar estromatólito, vai fazer uma dissertação, uma tese, ela vai para o campo, observa esses estromatólitos no campo, faz as anotações do tamanho, inclinação, ambiente, né? Vê lá toda a macroestrutura daqueles estromatólitos, né? Enfim. Depois vai lá, faz cortes, né? Leva amostras para o laboratório, faz cortes, observa as lâminas, observa a laminação interna, como nós vimos, faz lâminas, observa no microscópio. Então, coloquei aqui, depois vocês deem uma pausa aí no vídeo e dá uma olhada aqui, né?
nesses métodos e procura a tese dele. Você aí que quer aprender um pouco mais, vai lá e procura a tese dele. Distribuição dos estromatólitos no mundo. Como eu disse para vocês, existem fósseis de estromatólitos aí em todos os continentes, até na Antártida. Ai, deixa eu voltar aqui. Bom, e estromatólitos holocênicos, né, que datam aí de 11 mil anos para cá, nós temos aqui registros na Austrália, Golfo do México, Bahamas, Golfo Pérsico, Índia, Brasil. Para quem mora no Rio de Janeiro, ali na Lagoa Salgada, que fica na região dos lagos, temos estromatólitos lá. E aqui eu coloco para vocês um mapa onde tem registros de terrenos arqueanos e onde provavelmente, né, tem aqui registros de estromatólitos. Então, repare que você tem em todos os continentes, né, do mundo. E aqui, esses registros e como eram os continentes, né, a configuração dos continentes no arqueano. E aqui onde está em verde, né, onde existem registros de estromatólitos, enfim, né, enfim. E aqui no Brasil, olha só, aqui é o mapa do Brasil que mostra principais campos de estromatólitos registrados no Brasil. Então, tá aqui, tá? Esse mapinha mostra pra gente que a gente tem registro no Sudeste, aqui no Nordeste, ok? E resumindo a nossa videoaula, tá aqui, ó. Estromatólitos são estruturas biosedimentares formadas através de atividades microbianas nos ambientes aquáticos. Crescem fixados, afastando-se de um ponto ou superfície inicial, têm morfologias variadas, seus registros são encontrados em todos os continentes, surgiram aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás, no período pré-cambriano e no arqueano. Possuem muitas aplicações e importância econômica. Aqui algumas referências que eu utilizei, sites de onde eu peguei imagens, enfim. Aconselho a vocês a procurarem essa dissertação, ela está muito boa, tá? Que é do William Salum Filho. Aconselho também a vocês, né, pesquisarem coisas aqui nesse livro aqui, né, que eu vi. E, para terminar, né, quero falar aqui um pensamento aí do Freud, que diz o seguinte: a ciência não é uma ilusão, mas seria uma ilusão acreditar que poderemos encontrar noutro lugar o que ela não nos pode dar, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês assistirem a mais um Paleobot Vídeos, Paleobotânica, Paleontologia para Todos. Desejo a vocês um ano novo repleto de saúde, paz, felicidade, conquistas, né? Que você aí que trabalha com paleontologia, com paleobotânica, publique bastante. Que você aí que é um estudante, né, que é um amador, que está aqui assistindo, né, tenha mais interesse, procure pesquisar mais e muito sucesso, muito conhecimento, muita ciência em 2020. Que 2020 seja um ano de mais conquistas que 2019. Tá, pessoal? Grande beijo para vocês e tchau, tchau, gente. Feliz 2020.